Fiz um vídeo enorme e o objetivo quando eu comecei a gravar, primeiro era saber se eu daria conta de gravar um vídeo falando de um assunto tão pessoal. E, e dei tão conta que ficou um vídeo de 50 minutos e eu fui tentando trazer os históricos todos, fazer um resumo, e eu não sou nada boa em resumo, quem me conhece sabe disso, sobre o meu processo, de certa forma, e acabou ficando muito grande. Mas se fosse falar minha história toda, realmente daria um livro. Mas a história de todo mundo daria um livro, não é verdade? Cada ser humano é um universo, né? E com certeza é extremamente interessante e único, né? E a gente aprende muito com os outros. Talvez por isso essa questão dos cursos, da história do coach, né? Desse papel do coach, quanto que isso tem sido forte no Brasil, né? Não sei, realmente não sei como que isso é forte no mundo, mas sei que no Brasil tá bem forte, né? Tenho minhas questões com relação a isso, mas eu acho que de modo geral pode ter muita coisa bacana, assim, muita lição legal. E acredito que a gente pode sim aprender com as experiências dos outros, né? Desde que a gente entenda que o nosso processo é único e de cada história, ou de cada curso que a gente fizer, ou de cada livro que a gente lê, a gente vai aprender um pouco. Principalmente porque a gente se vê refletido na história do outro, obviamente não na sua totalidade, mas em algumas partes, e ver a percepção que o outro teve de si mesmo naquele momento, ou como ele lidou com aquela situação, com certeza nos ajuda a lidar com as nossas próprias questões, não da mesma maneira, mas de encontrar a nossa forma de lidar. Então, eu acho isso um aspecto super positivo das redes sociais, né? Apesar de toda a Ilha da Fantasia, que é o Instagram, onde todo mundo é feliz, tem também um aspecto de trazer muita história interessante que traz muita reflexão, né, etc. Enfim, voltando aqui para o meu processo. Então, de repente, eu estava vivendo um momento onde eu estava com uma vida profissional estável, eu trabalhava numa área que eu gostava, uma área com diversas complicações, né? Então, em termos de gestão, em termos de pressão, a gente estava ali no auge da pandemia, sendo uma área de TI, estava sendo extremamente demandada, até porque é da Caixa e tudo mais. Então, tinha enormes desafios ali, né? E não era... por mais que eu amasse trabalhar lá, não quer dizer que eu era sempre, o tempo todo feliz ali. Mas, assim, por mais que às vezes até chegasse a pensar em sair, eu não me via muito saindo da TI. Eu gostava muito do que eu fazia, e principalmente de não ter tanta rotina, né? De aquela coisa, ao mesmo tempo que a história do pagar incêndios incomodava pra caramba, né? Porque a gente não conseguia fazer aquilo que a gente se planejava. Ao mesmo tempo aprendi um monte, né? E eu gostava de trabalhar sob pressão. Tinha um namorado que eu amava, com quem eu pretendia me casar. No ambiente de trabalho eu tinha grandes amigos, grandes amigos, pessoas super queridas, pessoas super do bem, tinha uma equipe incrível também. Claro que tinha também aquelas pessoas que o relacionamento não era tão fácil, mas de modo geral realmente era um lugar muito bacana de trabalhar em termos de pessoas e tal. Meus pais estavam já, né, com alguns desafios de saúde, né? O meu pai já tinha sido diagnosticado com Parkinson. A minha mãe tem, né, doença de Chagas e o quadro dela evoluiu para uma insuficiência cardíaca. Mas eles estavam bem até então. Então, meus amigos, financeiramente, tinham acabado de reformar meu apartamento, tinham trocado de carro. Então, minha vida estava bem, estava legal. Eu não sei, sendo bem sincera, se naquele momento, a gente está falando do ano passado, antes de agosto do ano passado, se eu tinha tanta consciência de certa forma que eu tinha tudo, né? Isso tudo também é bem relativo, mas ok.
que todas essas áreas estavam, ainda que não harmônicas no sentido de aquela harmonia perfeita, mas elas estavam funcionando, né? Tinham crises pontuais, tinham crises no trabalho, trabalhava demais, de fato, a minha vida, não tinha tempo para minha vida pessoal, tinha questões também com o meu relacionamento, mas tinha preocupação com a saúde dos meus pais e tal, mas ok, a vida estava seguindo. Apesar do contexto da pandemia, que foi uma coisa que me afetou bastante, né? Eu acho que a pandemia ainda me afeta, os reflexos da pandemia. Eu acho que eu ainda não digeri tudo que isso significou ou significa para mim em termos de uma nova percepção das coisas, talvez de uma nova percepção da realidade também. E de repente tudo desabou. Eu acreditava, como eu sempre acreditei que meu propósito é ser terapeuta, eu acreditava que como eu não estava me dedicando aquilo que eu tinha me proposto internamente, que seria avançar mais nos cursos e tal da área, eu imaginava que em algum momento Deus ia permitir que eu perdesse a minha função para me colocar na direção certa, que seria esse caminho. E eu achava, inclusive, que eu ia lidar bem com isso. Mas as coisas aconteceram de uma maneira bem diferente do que eu imaginei, né? Eu perdi minha função, isso teve um impacto gigante na minha vida financeira. Eu não esperava que fosse naquele momento, eu não esperava hipótese alguma que fosse da forma como foi. Isso acho que de tudo, do aspecto profissional, o mais difícil para mim de digerir ainda é a forma, o como, né? Então, é uma sensação de injustiça, no sentido, principalmente de não ter percebido ali algumas... não ter percebido que as coisas não seguiram as próprias normas da empresa no sentido dos feedbacks, enfim. Então, não deveria ser surpresa para ninguém perder função, né? A gente, quem trabalha no serviço público e tal, em tese, você recebe todo o feedback e tal, tenta melhorar, não conseguiu, não atendeu as expectativas, você roda, mas você sabe que vai rodar. Porque isso já vem sido, né, colocado, né, a relação, uma relação transparente, tá? Em tese deveria ser assim. Mas enfim, e aí isso foi um peso gigantesco para mim, né? Primeiro financeiramente, isso foi um choque, porque as minhas contas não batiam, eu já tinha um padrão de vida, eu tinha contas ainda relacionadas à reforma do meu apartamento, e eu já contava com esse salário, tinha quase 2 anos, fora as substituições, enfim, mais outros ganhos eventuais, né, que eu tinha. E então foi uma perda grande, foi 40% de perda financeira real. Meu relacionamento acabou. A minha saúde começou a piorar, então eu comecei a me sentir cada vez mais angustiada, cada vez mais ansiosa e principalmente sem energia para fazer nada, sem energia, assim, me sentia completamente perdida, sem vontade de levantar, né? Eu não chorava, eu tenho uma dificuldade muito grande de chorar, então chorar não era uma coisa, assim, eu não chorei nenhuma vez por conta desse episódio. Com certeza tem muitas lágrimas presas aqui, né? Então, eu me senti fracassada, eu me senti envergonhada. Cara, foi uma avalanche de emoções que eu não esperava. Eu não sabia que podia ter tanto peso, né? Que aquela função podia ter tanto peso. E eu tenho certeza, óbvio, que não era a função em si, mas eu não sabia de todos os significados que estavam por
trás daquilo. Significados que eu dei, das minhas próprias crenças, né? Óbvio. Até porque eu via na TI da Caixa tantas outras pessoas perdendo a função, muito percentual gigantesco. E, poxa, pelo menos do que eu sei, de modo geral, as pessoas assim, lidando muito bem com isso. Claro, teve gente que ficou triste e tal, teve gente que ficou melhor, que se sentiu mais feliz, com mais tempo, porque não tinha tempo para ter vida pessoal, etc. Mas triste ou não, a maioria das pessoas seguiram em frente. E eu não consegui, eu fiquei estagnada. E isso me deixava arrasada, eu me sentia fracassada, tanto profissionalmente como pessoalmente. Me senti fraca, me senti menor do que os outros, assim, tipo, mais fraca que os outros. E eu acho que isso, com certeza, me deixava envergonhada, sabe? De conversar com as outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei e ver que elas estavam bem e eu não conseguia ficar bem. E aí, há um tempo depois também, veio questões dos meus pais, né? Então, veio um impacto, uma perda financeira grande, principalmente para o meu pai. E justamente naquele momento em que eu não podia fazer nada, porque até então ele que estava me ajudando financeiramente, porque senão eu não conseguia pagar minhas contas. E de repente ele se vê numa situação extremamente complicada e eu não estava em condição de ajudar. Eu não me senti em condição de ajudar financeiramente, fazer o que ele sempre fez por mim, de estar lá para mim nesse aspecto, né? Meu pai sempre foi super mal aberta. E também não conseguia não me sentia também forte o suficiente também para estar lá emocionalmente, em termos de apoio. Acabou que estou mais próxima dos dois nesse sentido, então sou a pessoa que acompanha mais de perto as questões que os envolve agora, tanto em termos de saúde como essas questões financeiras, o impacto disso para a vida deles. Mas ainda assim, eu poderia fazer mais se eu tivesse melhor, se eu tivesse bem, né, em termos de saúde e tal. E eu comecei a me sentir também um peso também, assim, de modo geral eu me acabei me afastando de muita gente, os meus amigos da Caixa, então eu não tenho apenas uma função, eu me afastei das pessoas também, eu não conseguia lidar com aquilo. E também depois, no final, também senti que eles se afastaram de mim também. Então, eu acho que eu comecei o afastamento e acho que deram seguimento, né? Mas talvez até, muito provavelmente, até porque eu também não estava respondendo mais ninguém e tal, né? E aí a minha vida foi girando em torno da vida da minha filha, que foi a questão que eu não podia parar e que graças a Deus eu não parei. Então, de levar minha filha para a escola, de acompanhar ela nas questões da escola. E acabou que os meus amigos mais próximos ficaram sendo os pais dos melhores amigos da minha filha. E graças a Deus, pessoas incríveis, presentes de Deus na minha vida. E aí, há 3 meses eu recebi um diagnóstico de TDAH. Eu já vinha desde janeiro, né? Tava tomando medicação e, na verdade, antes de janeiro eu já estava tomando remédio para ansiedade e tal. Mas aí fizeram algumas trocas de medicação e tal e não vinha fazendo efeito, principalmente na parte da frustração, procrastinação, assim. Não consegui fazer o mínimo, esforços pequenos me cansavam bastante. E aí o meu médico deu a ideia de experimentar o Venvance, que é um remédio para TDAH, mas não com esse diagnóstico, mas para tentar trazer essa questão da energia, do ânimo, trazer foco, tá totalmente sem foco. E aí eu fui procurar uma médica aqui em Brasília, porque o meu médico não é de Brasília, a consulta é online, e aí a médica de Brasília tem TDAH também. E veio falar com essa questão pra mim com TDAH. E eu achei muito estranho, eu falei, olha, eu não tenho problema nunca tive problema na escola, sou uma pessoa, não tenho dificuldade de aprendizado, não tenho dificuldade de, por exemplo, se eu tô lendo um livro, eu consigo continuar lendo o livro, eu não me perco. Dizem que o TDAH, que tá lendo o livro, você começa a se perder, tem que ler a página mais de uma vez, eu não tenho isso.
eu consigo estudar, eu gosto de estudar, adoro coisas novas e tal, então... Aí eu sou distraída, extremamente distraída. Mas só, né? Me causou certo estranhamento. Eu até imaginei que pudesse ser algum tipo de projeção. Falei, será que ela tá pensando porque ela tem e tal? A gente às vezes até acaba se projetando e tal no outro. E fui ler um pouco mais, quando eu cheguei em casa, sobre o TDAH. E me identifiquei em várias coisas. Mas eu não comentei com ninguém, assim. Fiquei com aquilo. Depois comentei com meus pais, expliquei mais ou menos o que era, mas também não deram muita importância. Eu também não tinha dado tanta importância. Comentei com a minha melhor amiga. E ficou por isso mesmo. Aí quando foi ontem, não, minto. Aí agora, início de setembro, eu... Sabe quando você cansa de estar doente? Eu comecei na verdade não foi só início de setembro, mas acho que foi mais forte. Eu esqueci o aniversário de uma grande amiga, Patrícia Hortense. Na verdade, sendo bem sincera aqui, eu não esqueci. Eu me lembrei, mas eu queria muito fazer um post bem bonito pra ela, com várias fotos nossas e tal. Aí eu falei, não, mais tarde eu faço. E aí vai deixando, que é a tal da procrastinação, vai deixando. Aí virou a noite e eu não fiz. Aí no dia seguinte, uma amiga nossa foi e deu parabéns pra ela no grupo. Aí eu podia simplesmente ter dado parabéns pra ela também. Aí eu falei, não, eu não vou dar parabéns pra ela agora, porque eu ainda vou fazer o post e tal, falar que tá atrasado, não sei o quê. Foi enrolando, não fiz. Aí depois chegou o final de semana, eu falei, não, vou mandar pra ela uma rosa e tal, um pedido de desculpa pra casa dela, mas eu não tenho endereço, mas eu vou conseguir com o namorado dela, etc. Passou e eu não fui, não fiz e não dei parabéns pra ela até hoje. E acho que isso meio que foi o grande boom, assim, que me despertou. Eu comecei a ficar, voltou a ter aquela angústia muito forte, aquilo me dá uma agonia muito grande e tal. E eu pensando, gente, mas eu nunca tive isso dessa forma, tá durando demais. É muito tempo vivendo esse período de prostração, de angústia, de altos e baixos, e tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô tão bem, e de ter dificuldade de marcar um compromisso, porque eu não sei se eu vou estar bem para ir nesse compromisso, né? Eu posso marcar agora, eu tô super feliz, e daqui a 2 horas eu já não tô me sentindo tão legal para ir no compromisso e tal. E isso está demorando demais. Eu sou uma pessoa resiliente, eu sou uma pessoa que consigo passar pelas coisas, e por mais que eu entenda a necessidade de passar por esses momentos, por essas pausas, digamos assim, principalmente nesse caso específico, que foi uma grande mudança, ou seja, onde tudo aquilo que era ali minha zona de conforto, né, profissional, pessoal, enfim, tudo ali, né, familiar, vida social também, deixei de ter vida social. Então, tudo aquilo que de certa forma, me, me segurava, não sei a palavra, eu ia falar me estruturava, mas a palavra não é essa, mas onde de repente cada uma daquelas áreas foram tipo, como se estivesse cortando um fio, um a um, até cortarem todos. E que justamente eu entendia que tudo isso aconteceu numa avalanche. E de uma vez, né, de maneira, isso foi somado para que o momento de transformação fosse verdadeiramente ímpar, fosse único, fosse uma passagem, assim. Uma vez eu estava não tem muito tempo, a gente foi para um feriado, eu fui para a chácara da minha mãe, e eu estava orando, né, tinha uma fogueira, eu estava orando, e eu vi tipo um portal. E esse portal eu já vi ele outras vezes. Tipo uma visualização, assim, eu já tinha visto ele outras vezes, né? E que era o lugar, eu tinha que passar por aquele portal. E eu sabia que para eu virar esse ciclo bastava eu passar por dentro desse portal, mas eu não conseguia passar. Então, para mim essa quebra de tudo aquilo que eu conheço, de tudo aquilo que me deixava de alguma maneira confortável, era justamente uma forma, e ainda acho, de me empurrar para este novo lugar.
para este novo lugar onde eu vou dar um grande salto na minha vida. Seja como ser humano, no sentido de me tornar uma pessoa melhor, né, de evoluir, no sentido de me entender melhor, de me compreender, de saber lidar com as minhas próprias questões, e seja no sentido de rever aquilo que realmente importa, aquilo que realmente me faz feliz, aquilo que realmente tem significado, entende? Então, de redefinir a ideia de sucesso e fracasso, que tanto me massacrou agora, quando teve esse baque na minha vida profissional, porque eu me senti fracassada. Mas, porra, o fato de eu ter perdido a função me faz uma fracassada? Será? Né? É isso que me define? Não faz sentido. Como isso pode me definir? Deixar na mão, como que eu posso deixar na mão de outras pessoas ou em circunstâncias ou situações totalmente fora do meu controle ou totalmente fora da minha esfera de atuação? Como que eu posso deixar que essas coisas definam se eu tenho sucesso ou não? Então, é esse lugar. E eu acho que isso envolve também muito a pandemia. Eu acho que a pandemia também traz, não querendo romantizar a pandemia de maneira alguma, eu acho que quando a gente pega um evento ruim, a gente olha para algo bem ruim que aconteceu e a gente tenta tirar uma lição disso, não quer dizer que a gente não enxergue o quão devastador foi, né? É simplesmente eu posso ficar chorando e vivenciando eternamente aquele luto, ou eu posso honrar isso que aconteceu e usar isso como um agente transformador e virar uma corrente de transformação positiva. Não é isso que a gente precisa? A gente não precisa cada vez mais nos transformarmos e buscarmos sermos pessoas melhores e contagiar e sermos contagiados. Então,